Olá, meu nome é Andressa Bling e hoje eu vou falar sobre os tipos de farinha que encontramos no mercado. Antes de iniciar a explicação de cada tipo de farinha, eu quero deixar claro uma coisa, que é importante levar em consideração onde foi plantado esse trigo, porque muitas vezes você pega duas farinhas com o mesmo percentual e uma desenvolve muito melhor do que a outra devido às condições de plantio mesmo. De um lugar para outro, as farinhas podem se alterar, porque o solo é distinto de lugar para lugar. Então, as informações que eu vou passar aqui são baseadas nas farinhas nacionais, desconsiderando inclusive as orgânicas nacionais, que geralmente também proporcionam resultados muito diferentes. Então, eu vou iniciar explicando a diferença entre a farinha fraca e uma farinha forte, que é um termo muito utilizado na panificação. As farinhas consideradas fortes possuem um percentual maior de proteína, dentro dela geralmente acima de 11%, o que faz com que a rede de glúten fique mais desenvolvida e mais forte para aguentar o crescimento do pão. As mais fortes mesmo possuem acima de 13% de proteína e são mais usadas para pães que serão trabalhados com uma longa fermentação, onde a rede de glúten precisa ser forte o suficiente para aguentar um tempo maior de crescimento sem se romper. As farinhas intermediárias, que não são nem muito fortes nem muito fracas, né? São as farinhas mais comuns, que você encontra com percentuais de proteína entre 10 e 11%, e que respondem bem ao preparo de pães bem macios, que não exijam tantas horas de fermentação. Aí temos também as farinhas consideradas fracas, que possuem um percentual de proteína abaixo de 9%, que são as mais ideais para confeitaria. Porque na confeitaria você não busca o desenvolvimento da rede de glúten, você não quer que ela seja desenvolvida. Para que o bolo fique bem fofinho e para que ele aguente essa estrutura fofinha, a tua proteína não precisa ser desenvolvida. Quanto menor proteína, melhor. As farinhas consideradas boas para fazer bolos, tanto aqueles bolos espumosos como cookies, possuem abaixo de 8% de proteína, para que elas consigam manter uma estrutura da maciez do seu bolo. Já a farinha para doce, torta, biscoito tem um percentual entre 8,5% e 9% de proteína. Ela é bem lisa e bem fininha, dá um resultado excelente para a confeitaria. Já as farinhas de pães e doces de fermentação menos longa, que são chamadas de farinhas comuns entre 10% e 11% de proteína, você encontra com facilidade em supermercados. As farinhas que são ideais para pizzas, focaccias e pães que pedem uma fermentação um pouco mais prolongada são as farinhas que possuem entre 11% e 12% de proteína. E quando você pega nessa farinha, é perceptível que ela é mais grosseira, mas ainda assim ela mantém um pouco de maciez, você consegue sentir no tato. As farinhas consideradas com alto teor de glúten já são ainda mais grosseiras e você não encontra aquela maciez típica das farinhas com menos de 12%. Essas são as farinhas com 13% ou até mais de proteína. E além de servir para a produção de pães e pizzas de longa fermentação, ela também serve para estruturar pães com farinhas misturadas. Quando, por exemplo, você quer fazer um pão de centeio ou aveia, o ideal é que você misture essas farinhas de grande glúten, de grande proteína, que você consiga estruturar melhor o seu pão. Agora, você pode estar pensando assim, como que eu vou saber escolher a farinha que eu preciso comprar para produzir um bolo ou para produzir um pão? Eu já fiz um vídeo explicando como identificar o percentual da farinha a partir da tabela nutricional, da sua embalagem mesmo. Dá uma pesquisada no meu canal do YouTube ou nas minhas redes sociais que você vai encontrar. Lá eu explico passo a passo para que você identifique rapidamente o percentual da sua farinha. Mas também você deve fazer teste na sua casa. Por exemplo, compra 3 ou 4 tipos de marcas diferentes da farinha que você encontra no mercado mesmo e faça o mesmo pão, usando exatamente o mesmo tempo de sova, a mesma água, a mesma temperatura e depois de todos os passos iguais, compare o seu pão final. A partir da sua percepção, você consegue definir qual vai ser a melhor farinha para você. Existem essas diferenciações das farinhas para que você obtenha o melhor resultado possível. Mas nunca esqueça que farinhas consideradas fracas também vão resultar em pão. A diferença é que ele pode não ser o melhor pão do mundo, com o melhor salto de forno, maior complexidade de sabores, mas ainda assim é um pão feito por você, cheio de amor ali dentro, né? Então, para mim, alguém que se dispõe a fazer um pão, um preparo para sua família, a intenção vale muito mais que qualquer outra coisa. Tenta fazer na sua casa,
nas minhas redes sociais. Eu sempre posto dicas e receitas para que você consiga testar na sua casa. E qualquer dúvida que você tiver, só comenta lá que a gente vai conversando.